Depois de ser ridicularizado por sua própria esposa, este professor encontrou consolo e ombro amigo com uma de suas belas alunas. Olá e sejam bem-vindos de volta. Hoje vou revelar um filme de comédia dramática chamado A Garota de Miller, de 2024. Então fiquem ligados porque spoilers estão a caminho. Cairo é uma bela jovem de 18 anos, filha de pais advogados que trabalham no exterior. Cairo vive sozinha em uma casa muito grande e silenciosa. Ela é uma garota que sonha em se tornar uma escritora renomada. Todas as manhãs, ela caminha por uma floresta densa e um tanto sombria para chegar à escola, onde sua vida está prestes a mudar. No seu primeiro dia, Cairo conhece o Sr. Miller, um professor de meia-idade que uma vez tentou ser escritor, mas falhou e se viu obrigado a se dedicar ao ensino. O Sr. Miller entrega a Cairo uma lista de livros para o trimestre, mas ela o surpreende ao dizer que já leu todos. Esse detalhe deixa o Sr. Miller muito surpreso, pois os livros são difíceis e profundos. Enquanto Cairo e sua amiga Vinnie saem da sala de aula, o Sr. Miller, intrigado, revisa os livros que Cairo leva consigo. Entre eles, ele descobre Sob os Telhados de Paris, uma novela para adultos escrita por Henry Miller, o que desperta sua curiosidade. Boris, seu amigo, se junta à conversa, descobrindo outro livro escrito pelo próprio Jonathan Miller. Ao chegar em casa, o Sr. Miller tenta compartilhar sua empolgação com sua esposa Beatriz, uma escritora de sucesso. Mas ela se mostra indiferente e não quer olhar nos olhos dele. Quando finalmente o olha, a tensão cresce, especialmente quando sua esposa o ridiculariza por chamar a si mesmo de escritor e ter parado de escrever. O Sr. Miller, magoado, tenta defender sua identidade como escritor, mas a frieza de sua esposa o deixa sem palavras. O Sr. Miller insiste em contar à sua esposa sobre uma nova aluna que havia lido seu livro, mas ela não lhe presta muita atenção e recebe uma ligação de negócios. Logo, eles se tornam carinhosos e dançam um pouco. Estão prestes a ter um momento íntimo quando outra ligação interrompe a esposa, que prefere ir trabalhar do que concretizar o que estavam fazendo, deixando o Sr. Miller com muita vontade de ter um encontro. No dia seguinte, o Sr. Miller e Boris estão conversando na escola quando Boris menciona que provavelmente no bosque há fantasmas que devoram almas. Cairo aparece entre a neblina, chamando a atenção do Sr. Miller. Ela chega e o cumprimenta, conversam um pouco e Boris oferece uns bolinhos. Enquanto o Sr. Miller e Cairo trocam olhares. O Sr. Miller conta a Cairo que Boris fez os bolinhos, ele se envergonha um pouco e vai embora. Os dois ficam conversando um pouco a sós. Mais tarde, vemos Vinnie jogando seus livros para que o professor Boris os pegue por ela, tentando atraí-lo, mas ele diz que é um truque muito antigo. Eles flertam um pouco e ela diz que quer uma aula particular com ele e que se vestiu especialmente para ele. Boris percebe que Cairo os estava observando, então sai rapidamente. Mais tarde, elas falam sobre como Cairo quer escrever um ensaio para poder se candidatar a uma universidade de prestígio. O tema do ensaio é sobre a maior conquista de sua vida, mas Cairo diz a Vinnie que ela ainda não conquistou nada. Vinnie tenta animá-la, mas percebe que é verdade, Cairo não conquistou nada, e insinua que ela deve escrever sobre algo proibido, como relacionamentos entre professores e alunos. Cairo diz que isso é algo controverso e pergunta se Vinnie planeja se relacionar com Boris, ao que ela responde que ainda não decidiu. Depois, Vinnie diz que quer que sua primeira vez seja com alguém mais velho, que tenha experiência e saiba como dar prazer, e não com alguém da sua idade. Vinnie comenta que o Sr. Miller olha para Cairo com muito desejo e que nunca o havia visto olhar assim para uma aluna, ao que Cairo apenas nega o fato. No dia seguinte, Cairo e o Sr. Miller compartilham muitos olhares na aula, então ele se aproxima discretamente de Cairo e lhe sussurra ao ouvido que quer vê-la depois. Durante as aulas, Cairo apenas descreve em sua mente que deseja a atenção do Sr. Miller. Após a aula, o Sr. Miller e Boris conversam sobre o jantar que terão naquela noite, fazendo piadas sobre o casamento do Sr. Miller. Boris brinca se ele se preocupa que sua esposa o prefira a ele e a seus excelentes passos de dança. Antes de ir embora, Boris dança um pouco para o Sr. Miller e se despede. O Sr. Miller começa a dançar um pouco, mas não percebe que Cairo já havia chegado, o que o deixa envergonhado. Cairo e ele riem juntos. Depois, eles compartilham um momento a sós e conversam sobre as opções de universidades. O Sr. Miller a convida para um clube de leitura, onde se reúnem alguns escritores para ler poesia. Eles se conectam ainda mais quando o Sr. Miller repete de memória algo que Cairo havia escrito em um trabalho de classe. Isso deixa Cairo muito feliz, e ela recita um fragmento de um livro que o Sr. Miller escreveu. Os dois se elogiam e trocam olhares em silêncio. Então, Vinnie chega para buscar Cairo e elas se vão.
Naquela noite, vemos o Sr. Miller com sua esposa e Boris jantando em um restaurante onde Vinny trabalha. A esposa do Sr. Miller está com o celular e não participa das conversas. Vinny chega para anotar o pedido e a esposa reclama porque estão demorando tanto. Ela se desculpa e diz aos professores que não deveriam beber tão tarde, brincando um pouco com eles antes de se afastar. A esposa pergunta ao Sr. Miller se Vinny é a garota fascinante de quem ele falou, e ele responde que não, que a garota de quem ele falou se chama Cairo. A esposa pergunta se ela é bonita, e Miller evita a pergunta, dizendo que ela é muito inteligente e elogiando Cairo, afirmando que ela é extraordinária para escrever. A esposa muda de assunto, dizendo de forma desdenhosa que agora Miller é um professor, o que torna o ambiente tenso e agressivo. No entanto, o Sr. Miller se defende, afirmando que ele é, sim, um escritor. A esposa responde que não consegue vê-lo como um. Em seguida, vemos Cairo chegando à reunião que Miller a convidou. Ela vem com um único pensamento em mente e começa a procurar o Sr. Miller entre as pessoas, mas ele não está lá. Cairo admite em sua mente que não foi ao local por causa da poesia, mas com a esperança de encontrar o Sr. Miller. De repente, o Sr. Miller aparece atrás dela e, para cumprimentá-la, lhe sussurra um pequeno trecho de um poema no ouvido. Já no clube, eles conversam e parecem se dar ainda melhor, enquanto escutam o poema e se aproximam cada vez mais. Quando a reunião termina, eles compartilham um cigarro do lado de fora e se olham profundamente. No dia seguinte, vemos Cairo chegando com o Sr. Miller e Boris, mas desta vez ela está vestida de maneira diferente. Boris pergunta por que ela mudou sua vestimenta, ao que Cairo apenas guarda silêncio. O Sr. Miller agradece a Cairo pelo café que trouxe para todos. Boris, como de costume, compartilha um pãozinho e diz que é de um tipo específico, o que é uma clara referência a uma descrição de um livro que o Sr. Miller escreveu, deixando desconfortável. Cairo diz a Boris que seus pãezinhos são excelentes e que ele deveria vendê-los para arrecadar fundos para a equipe, além de pedir a ajuda de Vinny para o logotipo. Eles conseguem convencer Boris a vendê-los, e ele, entusiasmado, se afasta, deixando o Sr. Miller e Cairo sozinhos. Eles flertam e brincam um pouco com seus óculos, trocando olhares divertidos. Depois, compartilham um cigarro. Mais tarde, a esposa do Sr. Miller diz que quer viajar com ele. Vinny pergunta a Cairo se o Sr. Miller comentou algo sobre sua roupa, ao que Cairo responde, alegre, que não, mas que o rosto dele dizia tudo. Elas vão juntas para a aula do Sr. Miller. Ao chegarem, percebem que ele está saindo apressado e explica que vai viajar com a esposa. Então, Cairo pede que ele aprove o autor para seu trabalho, sendo este Henry Miller. Cairo começa a falar de forma provocante com o Sr. Miller na frente de Vinny, que a encoraja. Quando o Sr. Miller se retira, Vinny, irritada, imita de forma exagerada como Cairo tenta seduzir o Sr. Miller. De repente, Boris entra e pede ajuda a Vinny para os pãezinhos que planejava vender. Ela concorda em ajudar, desde que ele anote seu número. Quando ele anota, também pede o número de Cairo, mas ela percebe que seu celular não está ali, deduzindo que o Sr. Miller o levou por acidente. Mais tarde, Cairo liga de sua casa, e ele não havia percebido que havia levado seu celular. A esposa dele e ele ainda não haviam viajado, pois ela continuava falando ao telefone sobre trabalho. Ele diz à esposa que sairá um momento porque precisa entregar algo. Ela responde que tudo bem e que, quando voltar, deve trazer alguns produtos orgânicos. Cairo diz a ele que, ao vir, deve dirigir com cuidado, pois vai chover. O Sr. Miller dirige até a casa de Cairo. Ele hesita por um momento se deve entrar, mas vê Cairo saindo de casa e desce do carro, observando-a profundamente sob a chuva. Cairo pede que ele se aproxime, e o Sr. Miller responde que ela deve se aproximar. Cairo olha e se aproxima. Então, eles se beijam sob a chuva. Agora, Cairo encontrou a inspiração que tanto buscava e começa a escrever. Mais tarde, vemos o Sr. Miller distraído, olhando para as nuvens e pensando sobre o que havia acontecido. De repente, recebe um e-mail de Cairo com o que ela escreveu. Sua esposa não suporta vê-lo assim enquanto trabalha, e manda-o sair de sua vista, lembrando que não puderam viajar porque o trabalho dele se estendeu. O Sr. Miller vai ao garagem ler o texto de Cairo. Ao ler, percebe que Cairo escreveu uma história muito ousada sobre a relação de uma estudante com seu professor. Enquanto o Sr. Miller lê, fantasia sobre estar com Cairo, pois a história é extremamente excitante para ele. Ele se lembra de Cairo com desejo e imagina como estariam sozinhos em um quarto, onde ele a deita na cama, sussurrando para ela ler um livro. Isso continua até que ele não consegue mais e se agarra à situação. No dia seguinte, Cairo recebe o Sr. Miller com um sorriso, mas ele chega bastante irritado pelo que ela havia escrito. O Sr. Miller diz a Cairo que deve escolher outro autor e reescrever sobre outra coisa, pois o que escreveu é inadequado.
Ela se irrita e responde que é a história dela. O Sr. Miller responde que não está entendendo e pede que ela reescreva, pois cometeu um erro. Ele a ofende dizendo que ela é apenas uma menina e deixa claro que eles são apenas professor e aluna. Cairo se enfurece e o questiona. O Sr. Miller avisa que, se decidir não fazer isso, ela será reprovada, o que a deixa ainda mais irritada. Ela desprestigia e ofende-o, dizendo que ele é um medíocre por ter parado de escrever. No final, Cairo sai chorando. Depois, vemos o Sr. Miller chegando em casa. E vendo que sua esposa estava embriagada, ele conversa um pouco sobre o que aconteceu com Cairo e sobre a história ousada que ela escreveu. Sua esposa se excita e o obriga a repetir o que escreveu. Eles começam a se tocar e, de repente, Boris chega, dizendo que eles devem ir para um quarto. Enquanto isso, na casa de Vinny, Cairo está chorando e falando com ela. Ela pede a Vinny que a distraia. Então elas decidem mandar uma foto para Boris das duas se beijando apaixonadamente na cama. Vemos que o Sr. Miller foi chamado para ir ao escritório da diretora, pois receberam um escrito ousado de Cairo. No dia seguinte, Cairo falta às aulas, e Vinny observa o Sr. Miller com um olhar triste e preocupado, perguntando onde está Cairo. Chamam Cairo ao escritório da subdiretora para interrogá-la. Ela diz toda a verdade. Quando chamam o Sr. Miller, ele parece nervoso e preocupado, respondendo às perguntas de forma atrapalhada. Finalmente, o Sr. Miller é suspenso. Ele fala com Boris sobre a situação e sobre as fotos que Vinny enviou para Boris. Este diz que as apagou, e os dois ficam irritados, com Boris se afastando. Já em casa, o Sr. Miller conta à esposa que foi suspenso. Ela o provoca e pergunta se ele se deitou com a estudante. Ele diz que não, mas ela não acredita, o que provoca uma discussão entre eles. O Sr. Miller fica irado quando sua esposa continua menosprezando sua profissão, dizendo que ela é apenas uma alcoólatra. Ela responde que bebe álcool porque é mais fácil suportá-lo e repete que ele é um medíocre. O Sr. Miller se decepciona e fica sozinho em silêncio. Vemos Cairo e Vinny discutindo sobre o que acontecerá com o Sr. Miller. Vinny se irrita ao perceber que Cairo planeja destruir o Sr. Miller. Vinny diz que testemunhar contra Cairo é uma ameaça, dizendo que, se ela fizer isso, mostrará as fotos que enviaram para Boris, e que ele também pagará as consequências. Vemos o Sr. Miller em meio à desesperação, mas, no meio disso, ele busca escrever novamente. Agora, ele está inspirado depois de tantos anos. No dia seguinte, vemos o Sr. Miller em frente à escola, e Cairo chegando diante dele com os olhos chorosos. Ele diz a ela o que tanto Cairo buscava: ser escritora. Obrigado por assistirem até aqui. Inscreva-se no canal e ativem as notificações para vocês não perderem as nossas próximas atualizações.